Olá a todos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas. A aula de hoje nós vamos dar continuidade anterior, onde eu comecei a falar um pouquinho sobre os ciclos fechados, ciclos termodinâmicos fechados, e isso nos garantiu toda a base epistemológica para entendermos um pouco sobre o trabalho de Sadi Carnot. Então, Sadi Carnot ele foi um importante físico, lá francês viveu pouquinho, por volta de seus 36 anos, acho que ele morreu antes de completar 36, e o grande impacto para a termodinâmica mesmo foi esse trabalho aí dele, reflexão sobre a pulsação motriz do fogo sobre as máquinas. Então, aqui uma tradução literal aí do francês. Então, ele começou toda a definição dele era tentando dar um conceito à energia. E como vocês viram lá no primeiro ano, energia é algo sem definição. Então, eles ainda tinham vamos dizer, essa corrida para ver qual seria a melhor definição de energia. Tanto que até hoje não se tem. Então, ele, nesses estudos, ele concluiu que a perda de calor de máquinas térmicas era uma consequência natural, por se usar o calor como uma fonte de obtenção de trabalho. Então, como o calor ele era toda a força motriz do trabalho termodinâmico, era normal que houvesse perdas no seu caminho. Então, a primeira versão da segunda lei da termodinâmica surgiu aí. Engraçado, é, a segunda lei da termodinâmica, ela foi formulada antes da primeira lei. Então, a primeira lei diz que aquela parte do que nós temos, que é a relação entre a energia interna, a quantidade de calor e o trabalho de um gás, ele tem aquela relação matemática lá direta, ela é resultado, digamos assim, é, ela surgiu depois da segunda lei. E engraçado, como já tinham formulado a segunda e a primeira lei, aquela ideia que a gente estudou lá no começo do ano de equilíbrio térmico, ela é considerada a lei zero, que diz o seguinte: tem três corpos em um sistema. Se dois entre eles estão à mesma temperatura, o terceiro, consequentemente, está. Então, é a lei zero da termodinâmica que surgiu depois também. Então, você tem que o conceito ainda não estava muito claro do que era calor, porque tinha a ideia do flogístico e do calorífico. Um dizia que era um fluxo que partia de outro, e outro dizia que era uma forma de fluido. Então, um dizia que era uma energia e outro que era uma forma física de fluido. Então, ficou essa guerra até que entender que o calor é uma energia térmica. Então, a máquina térmica idealizada por Carnot e que serviu para representar todas as ideias, ela consistia no seguinte: ela tinha uma fonte de calor, a uma temperatura quente, que ela fornecia um calor para esse daqui. Esse calor aqui entrava na máquina térmica, essa máquina térmica ia realizar um trabalho, e o que ela não aceitasse como trabalho, ela tinha que era o que rejeitado para uma fonte fria, uma quantidade QF. Então, QQ é a quantidade quente, calor quente, tal é o trabalho e QF é a fonte fria, rejeitada numa fonte de calor fria. Então, aí você teve que aquela foi a primeira formulação. Então, aqui, olha, você tem que na máquina térmica ela não entra energia em forma de calor, você tem que ela, que não entra de outra fonte a não ser a fonte quente. Então, nós temos que, tempos depois, esse outro físico aqui, Clausius, não é Celsius, é Clausius, apesar do nome ser parecido, ele dizia que poderia ser uma forma análoga para processos irreversíveis e ampliou o processo quanto à espontaneidade do ciclo de calor. Então, já começou a ter uma cara mais bonitinha a segunda lei da termodinâmica, que ele diz que o calor sempre flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Para ocorrer o contrário, existe a necessidade de um trabalho externo. Então,
Também descobriu que nos processos reversíveis, a relação entre calor trocado pelo sistema e a temperatura não variava, enquanto que nos processos irreversíveis ela aumentava. Então, entropia é o nome disso daí. Então, a desordem no sistema, quando você não tem nenhum motor colocado nela, é muito mais fácil de acontecer. Mas a gente vai voltar nessas questões de entropia mais para frente. Então, com isso, foi possível definir o que chamam de rendimento de uma máquina térmica. Então, a máquina térmica nada mais é do que uma máquina que ela vai atuar em ciclos, sempre ela é em ciclos. A ideia da questão do trabalho em ciclos, ela é interligada com o processo de reversibilidade, ou seja, você pode operar a máquina quantas vezes quiser. Então, o rendimento de qualquer sistema, ele pode ser representado por essa relação aqui, que vai ser o trabalho que ele realizou ao receber calor de uma fonte. Ah, professor, mas tem outras fórmulas consequentes? Sim, vamos lá. Nós sabemos que a fonte quente, essa aqui, ela é igual ao trabalho mais o quanto ele vai rejeitar para a fonte fria. Então, você substituindo aqui no lugar do trabalho, você vai ter que a fonte quente, que é quanto forneceu, menos o que ele rejeitou. Também fazer entender, olha, você recebe uma parcela de quantidade de calor, uma parte se torna trabalho, outra parte é rejeitada. Então, esse trabalho você tem que ele vai ser quanto você recebeu menos o que você rejeitou, que é essa partezinha aqui. Se você dividir também, você pode deixar só esse termo aqui, um menos o outro. Então, se existisse uma máquina ideal, o rendimento era 100%. E esse N aqui seria 1. Por quê? Porque esse N é um valor absoluto. Para você achar em porcentagem, sempre você vai achar esse valor aí e multiplicar por 100. Para que isso acontecesse, seria necessário que o calor rejeitado para a fonte fria fosse zero. Então, Carnot, lá nas definições dele do livro, ele dizia o seguinte: não pode ser zero, porque se for zero, torna o processo irreversível. E uma máquina térmica, ela não é um processo irreversível. Por quê? Já imaginou o trem só funcionar uma vez? Não teria como. Então, nós dizemos o quê? Que como é uma máquina térmica, ela obedece o princípio de Carnot, e Carnot dizia que toda máquina térmica, naturalmente, ela vai rejeitar calor para uma fonte fria. Quando ela rejeita calor, o trabalho dela já não é 100%, ela já tem alguma perda no caminho, o que é normal. Então, os valores de rendimento de uma máquina térmica, por exemplo, a motor a gasolina, de 21% a 25%, a diesel cai a 17%, 15%. Então, o ciclo de Carnot, ele realizou um ciclo onde você tinha uma máquina que não tinha nenhuma dificuldade térmica, uma máquina semi-ideal. E ele dizia o seguinte: o máximo, digamos assim, que de nós podermos evoluir as máquinas térmicas é que ela funcione no ciclo de Carnot. Então, ele já dizia o seguinte, olha, nenhuma máquina térmica real operando entre dois reservatórios térmicos, T1 e T2, pode ser mais eficiente que a máquina de Carnot operando entre os mesmos reservatórios. Então, se você tem essa máquina aí, é a máquina ideal, ela teria duas, vamos dizer, variação de volume, que seriam uma expansão e uma compressão, ambas isotérmicas, e ela teria duas transformações, sendo uma compressão e outra expansão adiabáticas. Então, você tem, olha, que não troca calor em um momento e em outro ela não varia a temperatura e, consequentemente, não variou a energia interna. Então, esse ciclo de Carnot, ele é um ciclo teórico, onde ele define o máximo de rendimento de uma máquina térmica. Entende? E essa máquina aí, ela é tão hipotética que ela independe do combustível, ela independe da natureza química do combustível, só da constituição dela, seria uma máquina sem perdas. Então, nós temos que o ciclo de Carnot, ele é composto por uma sequência de 4 transformações
reversíveis, 2 adiabáticas, 2 isotérmicas. Então, expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. É cíclico, isso em relação à pressão e temperatura. É uma máquina teórica, independe do combustível, ela não leva em conta nenhuma dificuldade técnica, e ele diz que é o máximo de rendimento que uma máquina pode ter operando entre 2 reservatórios de temperaturas diferentes. Essa máquina aí, ela foi base para todo o desenvolvimento das máquinas térmicas posteriores a isso. Então, a relação da máquina térmica, toda vez que falar no ciclo de Carnot, nós temos essa relação aqui em matemática. Você tem que a quantidade, como é simétrico, a expansão e a compressão, tanto isotérmica quanto adiabática, existe uma relação que ele vai dizer o seguinte: ele expandiu isotermicamente, ele fez uma expansão adiabática, ou seja, não variou a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor da fonte quente sobre a fonte fria é igual à temperatura da fonte quente sobre a temperatura fria. É meio que, vamos dizer assim, um teorema de Thales para temperatura e calor. Então, você sabe o quê? Que o rendimento vai ser o QQ sobre o QF aqui. Então, você tem que, vai ser igual a esse outro. Então, você tem que o rendimento, olha, vai ser a quantidade quente menos a fria sobre a quantidade quente. Você inverteu. Então, o rendimento no ciclo de Carnot, ele pode ser calculado em relação à temperatura. Vai ser a fonte fria sobre a fonte quente. Então, você tem aqui, olha, o máximo de rendimento ocorreria quando nós temos que igual a 1. Então, você teria de dizer que a fonte fria estava numa temperatura de 0 Kelvin. Entretanto, como não existe, é impossível que um sistema físico se encontre no zero absoluto. Então, vocês lembram quando eu definia lá o ciclo de Carnot em si, ele foi mais um reforço da teoria de Lord Kelvin. Então, ele dizia, é impossível que ocorra um sistema termodinâmico qualquer a 0 Kelvin. Foi o que consolidou a teoria de temperatura absoluta de Kelvin, baseado no ciclo de Carnot. Então, segundo essa fundamentação teórica de Carnot, você teria que, como não existe nenhum rendimento de máquina térmica, não é possível que esteja essa temperatura. Então, aqui, uma questão da FGV, por exemplo. Pode-se afirmar que o trabalho de uma máquina térmica é toda a máquina transformar todo o calor em trabalho. Qual dispositivo pode ser considerado uma máquina térmica? Então, olha, a máquina térmica, por definição, calor em trabalho. Então, vamos lá. Motor a gasolina, ele usa um combustível, queima e transforma em trabalho. Até agora, sim. Motor elétrico, não, ele transforma eletricidade em trabalho. Chuveiro elétrico, não, ele não tem o trabalho, ele só tem o aquecimento, efeito Joule. Alavanca, é trabalho mecânico. Sarrilho, também não é. Então, letra A é a correta. Outra aqui, a importância do ciclo de Carnot reside no fato de ser o ciclo do refrigerador, não eu falei refrigerador, ser o ciclo de motor de explosão. Motor de explosão funciona, é uma máquina térmica. Ter um rendimento de 100% ou próximo. Não, ele disse que está bem longe. Determinar o máximo rendimento de uma máquina térmica entre 2 temperaturas dadas. Olha a importância do ciclo de Carnot. Então, não é a importância da máquina térmica. Então, letra D está na frente. Seu ciclo de motores de diesel. O ciclo de Carnot, como eu estou lhe dizendo, como eu volto a dizer, ele não relaciona a uma máquina térmica real, ele relaciona a uma máquina térmica específica. Então, a letra D é o correto, porque ele fala de uma máquina térmica hipotética que ele tem o máximo rendimento entre 2 temperaturas distintas. Então, letra D é o mais correto. Professor, eu quero continuar vendo essa parte aí. Então, vamos lá. Então, você tem que uma certa máquina térmica funciona no ciclo de calor. Então,
ele já falou aqui que é a máquina ideal. Certa máquina ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é 1.500 joules. Então, trabalho 1.500. Sendo as temperaturas térmicas 227 graus Celsius e 127, calcule o rendimento. Olha, pessoal, ele diz o quê? O trabalho é esse. Mas lembre-se, essas temperaturas da fonte quente e da fonte fria sempre serão na temperatura absoluta, na temperatura Kelvin. Então, o que você faz é o primeiro passo. Pegou a temperatura em Celsius, transforma para Kelvin. 273 vai ser aqui a temperatura alta e aqui vai ser a temperatura liberada. Então, olha, 173 mais 273, 400. 227, 127 mais 273, 400. 227 mais 273, 500. Então, você tem que é uma máquina que funciona entre 400 na fria e 500 na quente. Então, o rendimento quem é? A diferença entre as duas temperaturas sobre a temperatura quente. 20% é o rendimento da máquina térmica. Por quê? 500 menos 400 dá 100, dividido por 500, 20%. Outra questão também, calcule aproximadamente o rendimento máximo teórico, então você relaciona com o ciclo de Carnot, de uma máquina a vapor, cujo fluido entra a 400 graus Celsius e abandona o cilindro a 105. O rendimento é 1 menos temperatura 1 sobre a temperatura 2, que é a fria, menos a temperatura 1. A 2 porque sai, é a segunda temperatura. Como transformar em Celsius para Kelvin? Soma 273. Então, vai ser 500 mais 273, 678. Então, primeiro você divide para depois subtrair. Vai ser 1 menos 0,5616. Dá esse número, o rendimento. Olha, então, multiplicando por 100 para levar para o proporcional, você tem que o rendimento é 43,8%. Tranquilo também de se fazer. Quinta questão do vestibular da PUC. Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes. Uma dica para vocês, quase sempre, para fazer vocês errarem, eles vão colocar essas temperaturas aí em Celsius. Quase sempre vai ser isso, para você ter que transformar em Fahrenheit. Então, cujas temperaturas são respectivamente 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. Admitindo que a máquina receba da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1.000 calorias por ciclo, pede-se. Então, a questão é o seguinte, ele deu em caloria e deu em Celsius, tem de transformar os dois, e nós já sabemos calcular os dois. O rendimento, primeiro transformando aqui, 100 graus Celsius é 373, 0 graus Celsius 273. Então, é só aplicar na fórmula. O rendimento é 1 menos temperatura fria dividido por temperatura quente. 1 dividido menos por 273 dividido por 373 dá 0,73. Diminuindo a 0,27. Como a gente tem de transformar para a porcentagem, multiplicou por 100. Dá 27% o rendimento dessa máquina. Bem tranquilo. Então, ele pede na letra B o trabalho realizado. Lembrem que o rendimento é o trabalho realizado sobre a quantidade de calor recebida. Então, 0,27 vezes, olha, 1.000. 270 calorias. A gente deixou em calorias aqui. Então, professor, eu quero transformar, tudo bem. Ah, porque o trabalho não é divisão, é multiplicação. Olha, você tem que o trabalho é o rendimento vezes a quantidade de calor da fonte quente. Lembre-se, ele diz aqui, opa, e a cada ciclo ele recebe aqui, ó, da quantidade de calor, 1.000 calorias por ciclo. Então, é só aplicar lá na fórmula. Então, você tem que o rendimento vai ser o trabalho sobre o quanto que ele recebe aí da fonte quente. Multiplicando, você tem que 270 calorias é o trabalho realizado por a máquina. Se ele recebe 1.000 e, digamos assim,
e transforma 270, você tem que a quantidade rejeitada é 730. Aqui ficou abaixo a conta, mas vai ser Q2 é igual a 1.000, Q2 foi para a esquerda, 270 foi para a direita. 1.000 menos 270, Q2 é igual a 730. Então, a máquina térmica, ela sempre vai ter esse rendimento. Aí você pode me perguntar, professor, mas diga uma aplicação de máquinas térmicas ao cotidiano? Um princípio de máquina térmica é a do refrigerador. O refrigerador, ela transfere o calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Ah, professor, mas como eu vou fazer isso? Você tem um motor. A gente vai voltar no refrigerador quando a gente for falar um pouquinho mais da segunda lei da termodinâmica. Quando você tem uma máquina térmica comum, que é a que você fornece calor, como no caso de uma turbina a vapor, sempre é a mesma esquematização. Você fornece calor, ela gera trabalho. Esse trabalho tem a dissipação por meio. Por exemplo, você tem uma caldeira para esquentar uma água. Aquele vapor que sai, aquelas ondas térmicas que saem ali ao redor, que aquece o ambiente onde está a caldeira, é uma forma de perdas por meio, que são muito grandes. A principal invenção de máquinas térmicas permitiu aí a ideia do motor de combustão interna, que é o motor de carro, que são a ideia de pistões e blocos do motor. Nisso você coloca o óleo, tem a compressão, a fagulha lá, vamos dizer, de quando você dá a partida do carro, ela gera o calor necessário para uma explosão, essa explosão joga o pistão para cima e isso vai fazendo com que tenha um movimento cíclico. Então, o principal exemplo, o motor de 4 tempos, o ciclo Otto. O Otto foi o cara que desenvolveu. Então, você tem, olha, toda a ideia que é colocado lá dentro, a admissão, você entra o combustível lá, esse combustível, ele é admitido, aqui, por isso tem o nome de admissão, são 4 tempos por causa disso. Primeiro tempo, admissão. Entra o combustível, ele entra lá dentro com um pouco de ar, que é o responsável para que haja, vamos dizer, a queima, a combustão, comprime esse combustível, você sabe quando comprime, você pressuriza, e com isso você otimiza. Depois, a queima lá dentro, quando ele queima, ele levanta o pistão de vez, e isso faz com que comece outro ciclo no outro pistão. Então, você tem 4 tempos aí no motor. Admite, comprime, queima, explode. Entra mais combustível. Admite, comprime, combusta e escapa. Então, são 4 tempos e é um ponto, vamos dizer assim, e é uma composição bem forte. Então, o ciclo do motor a diesel é esse, olha. É bem difícil de explicar, por isso que é o engenheiro mecânico que desenvolve, mas a ideia é essa. Ela é um pouco ela é baseada na ideia lá do ciclo de Carnot, mas passa bem longe. Por quê? Todo mundo sabe aqui, rodou 10 quilômetros com o carro, você já sente o carro aquecido. Então, aqui, olha, a ideia de como seria. Então, tem lá uma atividade disponível no Classroom. Qualquer dúvida, eu estarei de modo síncrono. Assim como na atividade, no material mandado para vocês, tem uma explicação melhor dessa ideia do motor de 4 tempos, que é mais uma curiosidade para o cotidiano. Qualquer dúvida, eu continuo de modo síncrono via WhatsApp. Muito bom sempre estar com vocês. Até a próxima aula.